Olá a todos, pessoal aqui da reprogramação, estamos de volta. Hoje é o nosso terceiro dia de reprogramação. Bom, para você que está chegando agora, não conhece o trabalho, não sabe como se posicionar, se precisa começar do primeiro dia ou não. Bom, se você está ouvindo esse áudio agora pela primeira vez, você continua aqui com a gente, não é? Hoje é o terceiro dia e você faz até o dia 21. E aí no final você repõe os outros 2 primeiros dias, né? Dia 1 e dia 2, ok? Importante saber que precisa completar os 21 dias e não pode ter interrupções, tá? Começou, vai até o fim, faz os 21 dias, ok? Nós estamos usando aqui na reprogramação deste mês água solarizada laranja. E você precisa adquirir uma garrafa transparente ou laranja e solarizar ao sol, deixar no mínimo 2 horas por dia no sol, mesmo que não tenha sol, tá? Se estiver chovendo, você deixa naquele lugar que você sabe que bate sol, porque o sol emana a vibração e vai programar a água na cor e na vibração necessária aqui para o exercício desse mês, tá? Se você tiver um pouco de dúvidas de como fazer essa água, né, como produzir dessa forma simples que é, né, colocando no sol, na internet tem bastante informação sobre isso, tá? Então, não vou me estender aqui explicando mais uma vez. Aí você procura lá e você vai conseguir encontrar ali água solarizada. Se você não tiver água solarizada, pode fazer com água comum. Deixa um copinho de água ali do lado, porque sempre no último decreto nós tomamos a água solarizada, ok? Então, esse é um trabalho de reprogramação, é um trabalho que envolve consciência, envolve também espiritualidade, não é religiosidade. Espiritualidade que eu falo porque nós aqui acreditamos e mantemos uma conexão com informações vindas de, sim, outras dimensões, e também nós abordamos as escolhas conscientes que estão relacionadas à física quântica, não é? Então, o seu campo vibracional, o que você é uma antena, né, que capta, e também você emana energias e vibrações conforme as questões que você acredita. Então aqui nós não apenas fazemos exercícios de... Aqui a gente não apenas fazemos exercícios de mentalização, ativação e orações, nada disso. Não apenas só isso, não é? Mas também precisa se colocar em prática as escolhas e tudo que a gente aprende e debate aqui por aqui, não é? Então é apenas uma proposta para você refletir. Claro que você não vai considerar tudo isso como verdades absolutas, não é? Aqui ninguém está falando verdades absolutas. Aqui eu apenas compartilho com vocês as experiências que eu vivi, os momentos onde eu estava com uma energia muito baixa, não é? Estava com problemas financeiros, passando por situações difíceis de relacionamento, de separação, problemas de situação difícil de saúde familiar, então tudo de uma vez só, e foram momentos muito difíceis, e aqui eu vou compartilhando com vocês como que eu consegui transcender tudo isso e transpor os desafios, não é? E a forma com que isso foi feita, porque a nossa força e fé e saber que existe uma força muito maior que rege todo este planeta, isso é muito importante, não é? Mas junto com isso, paralelo, caminhando lado a lado, as suas atitudes também, não é? Porque não adianta você ficar só rezando e saber que existe algo maior que rege tudo isso e você só ficar em casa rezando, gastando dinheiro, não se organizando, não fazendo suas escolhas conscientes, né? Julgando a vida do outro, controlando a vida do outro, não é? Da esposa, do marido, dos filhos, e querendo estar no controle e estar no julgamento o tempo inteiro, né? Então não adianta, tem que arregaçar as mangas e trabalhar, não é? E fazer suas escolhas e olhar para si. Olhar para você e ver o que é que você precisa se equilibrar aí nas tuas energias. Olhar para você e compreender quais são os véus que precisam ser retirados, né? As cascas que precisam ser retiradas, porque não adianta também você ficar procurando terapia, e você não compreender e continuar vibrando no mesmo padrão, vai continuar obtendo os mesmos resultados, tá? Não adianta, você vai continuar obtendo os mesmos resultados. Você precisa sair de uma zona aonde você se encontra hoje. Se você hoje vive problemas, não é? Semelhantes aos que eu citei aqui, que eu já vivi,
Então você precisa sair desse local onde você se encontra. Esse local dentro de si mesmo, não é? Um local onde você precisa escolher não ser mais vítima, não é? Um local onde você precisa escolher não ficar só com foco julgando aí governantes ou não, e olhar para si e saber que você faz parte de um todo, de um sistema, e que você também acaba contribuindo para a corrupção, sim, não é? Dependendo das escolhas que você faça, que você acha que corrupção é só os governantes que vão lá e roubam o dinheiro do povo, não é? Não é só isso. Algumas escolhas que você faz aí são escolhas que vibram na corrupção, tá? E eu vou falar só um pouquinho sobre isso, tá? Bom, então para começar, é legal você ter aí um papel e uma caneta, ou então você ouve o áudio, depois volta e pausa, porque como este mês o nosso assunto principal aqui são as escolhas conscientes e reeducação financeira. Por que a gente fala reeducação? Porque você precisa se reeducar com relação ao dinheiro, né? Primeiro entender que o dinheiro é uma energia, sim, maravilhosa, importante no planeta, é uma energia de vibração elevada, e o que vai diferenciar o resultado disso tudo é o ser humano, né? Então, o que você faz com o dinheiro é que vai te diferenciar um ser humano do outro. Se você consegue multiplicar e expandir, empregar bem o dinheiro, ou se você tem a ganância, né? E quer ser melhor do que o outro, quer ter o poder e tem um ego. Mas o dinheiro, ele banca muitas coisas legais, né? Banca estudos científicos e viagens e ajuda pessoas e tudo isso, tá? Então, você precisa ter novos olhares com relação ao dinheiro. E você precisa compreender e fazer um planejamento financeiro aí para você. Olha bem, nós já estamos no mês de setembro. Isso que significa dizer que o final do ano está aí, né? E todo início do ano você faz aí a sua organização do que você quer para o próximo ano, para o ano vindouro. Quem está aqui na reprogramação com a gente há mais tempo sabe que todo janeiro, né, do dia 1 ao dia 12, nós executamos uma mandala, né? Essa mandala de pedras, nós programamos o ano e nós adentramos ali na linha do espaço-tempo e comandamos, mas não fazer só isso não adianta se você não seguir mês a mês o que você colocou ali como planejamento para você, as coisas que você quer atingir e executar. Existe sim um campo quântico que chega a ser até uma magia, né? Que traz até você as coisas que você precisa, mas para ter um movimento energético e acreditar e cada vez passar por mais limpezas de padrões energéticos, de crenças, tá? Então o ano tá aí, não é? Já tá acabando, você já realizou coisas ou não, bom, isso não importa, porque também sentimento de culpa agora não vai levar você a lugar nenhum, e o que você precisa sentir agora é uma grande força de execução para que você programe esse período de setembro até dezembro, para que você organize as suas contas, as suas dívidas aí, para que você entre em 2020 com muita força. Então, nesse momento eu peço para você ficar de coluna ereta e inspira profundamente. Segure, solta e saiba e sinta que você tem muita força, tá? Muita força para terminar este ano aqui, porque o ano ainda não terminou, não é? Tá aí, já tá chegando, mas nós temos setembro, outubro, novembro e dezembro inteiros, não é? São 4 meses, 120 dias para você executar e você escolher agora mudar a tua vida. Escolher ser a mudança, tá? Escolha isso e se empodera disso. E fica com isso só para você. Ou você compartilha com pessoas que acreditem como você, né? Não vai ficar comentando coisas com pessoas que não acreditam, que vai achar que tudo isso aqui é uma loucura, né? Porque as pessoas, tem muitas que acham, né, que é uma loucura tudo isso, que imagina, esse negócio de física quântica não existe, isso e aquilo. Então, você não vai falar nada para essas pessoas, você não vai perder a tua energia e a tua força. E se você quiser compartilhar com alguém que acredite, aí é legal, porque isso potencializa, tá? Então, nesse momento, só fecha os olhos um pouquinho, fica aí na sua tranquilidade, coluna ereta, coloca as palmas das mãos para cima, e eu vou baixar vou baixar aqui um download em você, que está ouvindo, que é de empoderamento, tá?
Inspire a partir deste momento, eu sou ativar um empoderamento necessário e você recebe agora novos programas de organização, programas de força, de execução e entendimento, organização e programas de abundância. 3, 2, 1. Respira, isso. Vai voltando, abre os olhos e a gente vai continuar aqui na nossa conversa e você vai sentindo esse download sendo baixado aí, a gente continua conversando sobre as suas escolhas conscientes. Então, por que eu falei que é importante você ter papel e caneta? Porque eu preciso que você coloque no papel as dívidas que você tem, tá? E não veja isso de uma forma pesada, fala, ai, dívida, meu Deus, eu não gosto. Ninguém gosta, mas tem, né? Porque se você for ver bem, considerando todo mês que a gente tem que pagar conta de energia, conta de água, tem que pagar os gastos em casa e tudo isso, a manutenção e o aluguel, tudo isso são dívidas, não é? Então não fica pensando assim que é uma coisa horrorosa, eu não quero. A gente vive aqui na 3D e a gente está aqui agora gravando essas coisas aqui, mas estou num ambiente onde eu preciso ter internet, então é uma dívida, né? Que eu preciso pagar a conta de energia. Então considera dessa forma, não de uma forma negativa. E se você tem também dívidas de cartão de crédito, deve a tua vizinha, deve teu amigo, fez empréstimo no banco. Bom, tudo isso são energias. E você precisa começar a encarar isso de uma forma sólida e equilibrada para que você consiga equilibrar todos esses campos e diminuir essas dívidas e transformar essas dívidas em apenas gastos fixos, tá? Então vamos transformar isso em gastos fixos e você vai tirar esse peso dessas coisas aí, tá bom? Então, se você tem boleto atrasado, não é? Se você tem cartão de crédito atrasado, coloca tudo isso no papel aí, vai escrevendo. O que é que você tem? Coloca na ordem. E quando você coloca na ordem que eu falo, é do maior valor para o menor, tá? Então, se você deve 5 mil, 10 mil para uma instituição, deve 5 mil para o cartão, e aí você deve R$1.000 para tua sogra, você deve R$100 para o teu irmão, e vai colocando isso aí nessa ordem, do maior para o menor, tá bom? E vai entendendo que, claro, esses são os valores que precisaram ser pagos, você vai pagar, tá? Não tenha dúvidas disso, você vai pagar, ponto. Viu? Não duvide disso, porque a partir deste momento que você já está prestando atenção nisso e recebeu o download e quer se organizar, um campo quântico energético já está se movimentando ao redor de você, tá? Então você já sabe que você vai se organizar e vai sim, tá? Porque já passei por isso, já tive muitas dívidas e eu sei que isso acontece, estou aqui para te dizer e isso te ajudar, tá bom? Mas a força é sua, né? Então o movimento tem que ser seu. Não meu, né? Eu fiz o meu movimento e eu tô compartilhando com vocês aqui, tá bom? Então, quando você tem uma consciência com relação a isso, fica mais fácil de se organizar, de perceber aonde você pode gastar mais ou menos e aonde você vai fazer as escolhas conscientes necessárias, tá? A reprogramação deste mês, como trata-se de uma coisa que é bem material, eu vou ter que falar mais um pouquinho, tá bom? Então, eu vou falar mais um pouquinho no próximo áudio, me encontra lá.